Boa noite. O Espiritismo, quando ele tem o seu início em meados do século XIX, ele traz uma realidade que para as pessoas de então foi algo muito chocante. Que pessoas que já morreram poderiam interagir com aquelas que ainda permanecem vivas. Pessoas que já não estão mais no mundo, homens e mulheres, que o corpo ficava deteriorado no cemitério, essas almas agora retornam para dizer que a morte é só uma transição. Que depois da morte, aquilo que nós fazemos em vida repercute na vida espiritual. Então, na verdade, a morte, enquanto significado de extinção da vida, ela só é apropriada quando nós falamos da vida biológica. Porque os elementos que formam o nosso corpo, eles cessam as suas atividades e começam a se desintegrar. Mas nós não. O problema de falar isso é que nós estamos tão identificados com o nosso próprio corpo, que nós achamos que nós somos ele. Porque, afinal de contas, desde que nós estamos no mundo, ele é a nossa referência constante. O outro, ainda que seja a mãe, o pai, a esposa, o esposo, os filhos, ainda continua sendo o outro. A referência para ver o outro parte de nós. Nós colocamos o mundo na medida do nosso entendimento. Então é muito difícil nós entendermos que nós vestimos o corpo, como nós vestimos a calça jeans, como nós vestimos a camisa, como nós calçamos o sapato. Do ponto de vista religioso, do ponto de vista das tradições das mais diversas culturas, isso é lugar quase comum em todas as civilizações. Mas quando surge a doutrina espírita, calcada na manifestação dos espíritos, nós não estamos falando em algo que é uma crença que nos é colocada. Porque as pessoas, quando se reuniam, e as mesas começavam a mexer e começavam a ter barulhos nos cômodos, batidas inteligentes, e as pessoas anotavam uma batida para a letra A, duas batidas para a letra B, né? Ou senão a pessoa ia dizendo o alfabeto, A, B, C, D, bum, aí a batida. Aí ela começava de novo, A, B, C, D, E, bum, outra batida. Era muito trabalhoso, mas era o telégrafo do mundo espiritual. Até alguém ter a ideia de que a pessoa, se existe uma entidade que é capaz de mover uma mesa, de fazer um barulho numa parede, de mover os objetos, de tocar instrumentos, por que ela não poderia pegar o braço de uma pessoa ou as cordas vocais da pessoa, contanto que essa pessoa tivesse a sensibilidade para ser intermediário? Daí vem a palavra médium, aquele que está no intermeio, aquele que serve de instrumento. Uma vez que é possível agir na matéria, por que esses espíritos não poderiam agir no corpo biológico, que também é matéria? A partir dessa visão, as pessoas começam a exercitar a própria mediunidade. E algumas pessoas, sendo sensíveis, a mão começa a escrever, a boca começa a falar, os olhos começam a ver essa realidade espiritual, as mensagens são passadas, são anotadas, são pensadas, e assim surge a doutrina espírita. De tal forma que mesmo nós espíritas, nós enxergamos isso ainda de uma maneira muito míope. Porque nós falamos assim, não, eu tenho um livro do espírito de André Luiz. Na reunião mediúnica ou na palestra, o orador, ele recebeu o espírito de Bezerra de Menezes.
Ah, eu já vi o Chico Xavier, né, o saudoso Chico Xavier, psicografando pelo Espírito de Emmanuel. Então, nos dá uma ideia que nós temos a pessoa e o Espírito. Aí nós falamos assim, não, o meu espírito está cansado, o meu espírito está estressado. Mas de que espírito nós estamos falando? Porque nós invertemos a situação, porque a nossa referência é o corpo. Não existe o espírito do Emmanuel, existe o Emmanuel. Não existe o espírito de André Luiz, existe o espírito André Luiz, ou o próprio André Luiz. O espírito nada mais é do que a própria pessoa. Então não existe o espírito de, o espírito é a pessoa. O meu espírito não vai repousar, eu vou repousar. O centro da realidade, manifesto no movimento espírita, na prática espírita, o centro da realidade é o mundo espiritual. Por isso da nossa dificuldade, porque o nosso eixo é o mundo material. O que nos toca, todos os canais sensitivos, é a matéria. Então, para nós, aquilo que não está na matéria é como se não existisse. E por isso que nós nos perdemos. Porque sendo a nossa natureza espiritual, se nós colocarmos a nossa natureza na matéria, a gente perde a referência. Nós não sabemos quem nós somos. E se não sabemos quem nós somos, muito menos nós sabemos quem os outros são, o que nós ou os outros estamos fazendo aqui, o que nos aguarda, porque sofremos. Nós não temos o eixo que dá sentido a todas essas perguntas. Mas isso é tão antigo quanto o mundo. Por isso que essas perguntas, quando são respondidas no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos aparece como uma ciência filosófica, porque exatamente são questões da filosofia. Quem eu sou? Aquela famosa tríade. Quem eu sou, da onde eu venho, para onde eu vou. São questões da filosofia. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, autor do Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. O que é moral? Certo e errado. A partir do momento que o meu eixo é quem eu sou, eu consigo andar no mundo, sabendo o que me apetece e o que eu devo rejeitar, o que me faz bem e aquilo que vai me causar prejuízo. Porque eu tenho a plena consciência da minha natureza. No Espiritismo isso não é só uma filosofia, porque é uma aplicação prática. Afinal de contas, pessoas que morreram, metaforicamente falando, retornam das suas tumbas e nos falam, eu sou. Eu sou aquela pessoa que desencarnou em tal época, assim, assim, assado, e estou aqui com tais e tais resultados. Se nós formos analisar a tradição judaico-cristã, ela é permeada desses fatos. Quando nós pegamos a Bíblia, seja a Bíblia cristã ou a Bíblia judaica, que não vão ter os livros do Novo Testamento, quando nós analisamos aqueles livros, de que nós estamos falando? Da essência do ser. Na visão de um povo, na visão de uma época. Aliás, ali é até meio difícil da gente saber de que época nós estamos falando. Foram mais de 40 autores, mais de 1000 anos de história só no Antigo Testamento. Eles estavam procurando respostas, às vezes imediatas, e não respostas para 2, 3 milênios na frente. Eles estavam querendo saber da colheita ali naquele momento. Por que Deus tinha punido com uma praga? Para eles aquilo era importante, mas mesmo diante desses questionamentos, por que a minha mulher é estéril? Por que os meus filhos faleceram na guerra? Por que eu perdi a minha colheita? Por que o leite do meu gado azedou? Mesmo essas perguntas, a gente tenta entender a natureza das coisas. E quando nós vemos aqueles profetas, aquelas manifestações angelicais ou demoníacas escritas na Bíblia, aquilo que não é mitologia,
aquilo que tem algum fundo histórico, continuam sendo manifestações espirituais. Só que para o entendimento de uma época, para o entendimento de um povo. Isso nós estamos falando, por exemplo, do cristianismo há 2000 anos. Se nós pensarmos no judaísmo, há 3000 anos. Mas se nós quisermos retroceder ainda mais, esses mesmos questionamentos, eles eram feitos por diferentes povos. Então, por exemplo, o livro de Hermes, da onde vem os segredos herméticos, ele pega e faz uma análise da essência do ser, do que lhe aguarda na verdadeira vida. Por que a verdadeira vida é espiritual? Porque a vida material pode desaparecer. É só pensar em Hiroshima e Nagasaki. Uma vez que algo desaparece, aquilo ali não é uma certeza. Aquilo ali é provisório. Pensem, por exemplo, quando se vai a Roma, ou quando se vai à Turquia ou à Grécia, nós olhamos para civilizações que desapareceram. São ruínas. O Partenon, já um símbolo de adoração, os homens mais sábios da Grécia, na época de ouro daquela cidade-estado que era Atenas, 400 anos antes de Jesus, hoje só são ruínas, só são escombros. Porque o mundo da matéria, ele é mutável. O mundo espiritual, por ser da verdadeira natureza nossa, que é espírito, o mundo espiritual é verdadeiro. Não tem bomba atômica que destrua o espírito. O espírito pode estar do lado do ponto zero do contato da bomba com o solo. E ele não é destruído. O corpo vaporiza. O corpo material vaporiza. O espírito permanece. Por isso que a nossa atenção, enquanto espíritas, sempre deve ser voltada para a nossa verdadeira natureza. Porque essa verdadeira natureza é o nosso habitat. Aqui nós somos exilados. Nós vivemos na terra como forasteiros, como estrangeiros, porque a nossa natureza não é matéria. Eu não estou falando isso só do meu entendimento, porque se nós pegarmos o próprio Evangelho, as cartas dos padres dos primeiros 2 séculos do cristianismo, os autores que pensaram o cristianismo, um grupo chamado patrística, eles quando escreviam as cartas, eles diziam assim, aos estrangeiros da cidade de, aos forasteiros, porque o cristão, ele era um estrangeiro no mundo. Porque os valores do verdadeiro cristão são outros valores. São valores espirituais. Se a gente retroceder, tem um livro, que é o maior livro escrito em termos de volume, durante todas as épocas da humanidade, foi escrito há 3000 anos antes de Cristo, na península da Índia, e o nome desse livro se chama Mahabharata, que é a história dos Bharatas. Bharata, em sânscrito, significa salteador, aquele que tira. Eles estão falando do povo ariano, que quando chegou na península da Índia, foi conquistando cidade por cidade, foi conquistando aldeia por aldeia. Então é a história do povo ariano na Índia. É a história dos Bharatas, dos salteadores. 3000 anos antes de Cristo. Para se ter uma ideia, a Odisseia e a Ilíada de Homero, as duas juntas, é mais ou menos isso daqui. O Mahabharata equivale a 8 Ilíadas e Odisseias juntas. São mais de 200 mil versos, porque tudo é em poesia. Mas tem um livro ali, dentro desses 18 volumes, que é o Mahabharata, que se chama Bhagavad Gita. Bhagavad Gita dá o título, quando traduzido do sânscrito, para esta palestra. Se chama A Canção Sublime, ou A Canção do Senhor, dependendo da tradução. E
ele é uma grande narrativa mitológica. O Espiritismo, quando nós pegamos o livro 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o Espiritismo é um contínuo da tradição judaico-cristã. Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e os espíritos superiores, trazendo a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas Kardec, ele sempre toma o cuidado de dizer que o Espiritismo sempre existiu esparso em todos os povos, em todas as tradições, porque desde que há seres humanos no mundo, também sempre houve espíritos. Sendo os espíritos nada mais do que homens e mulheres desprovidos do corpo físico, não tem como ter tido pessoas em qualquer época sem ter tido espíritos. Não tem como ter havido pessoas com sensibilidade espiritual, os médiums, sem que esses espíritos interagissem. Então, qualquer tradição, nós vamos encontrar ali o espiritismo expresso ou oculto. O espiritismo ensinado ou espiritismo velado. Isso quem conta não sou eu. Kardec na Revista Espírita. Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo. No livro também Depois da Morte, que ele vai dizendo cada uma das doutrinas secretas dos diferentes povos e como aquelas doutrinas já falavam de reencarnação e de mediunidade. Então existe um diálogo, mas o chamado, aquilo que os americanos chamavam de espiritualismo moderno, nada mais é do que todas essas informações agora, sem toda a mitologia, sem a imagem, sem o símbolo, mas a visão positiva. O preto no branco, a coisa explicada de uma maneira racional. Tudo aquilo que estava disperso em vários povos, em várias tradições, agora estava de uma forma inteligível, para que todos pudessem entender. Então, quando nós pegamos o Bhagavad Gita, que o Bhagavad Gita é um livro do Mahabharata, e o Bhagavad Gita está para essa coleção, como o Evangelho está para a Bíblia, nós ali encontramos uma história, metaforicamente falando, de uma simbologia fantástica. Existiam duas famílias que estavam na disputa de um reino. E essas duas famílias estavam no campo para começar uma batalha por este reino. E eram milhares de soldados dos dois lados. E um dos irmãos que representava uma dessas famílias, que era a família dos Pandavas, esse irmão tinha sido escolhido para chefiar essa batalha pela sua astúcia militar. Quando um sábio foi escolher entre os irmãos qual se prestaria a ser o líder da campanha militar, ele colocou um pássaro de madeira num galho de uma árvore e chamou cada um dos príncipes e disse, todos eles, irmãos entre si, e foi falando um por um: pega teu arco e pega tua flecha. Está vendo ali? Você vai acertar no olho do pássaro. Está entendendo? Entendi. Então, o que você está vendo? Aí ele olhava, bom, estou vendo uma árvore, estou vendo um pássaro, estou vendo a nuvem, estou vendo a montanha. Pode deitar o teu arco e a tua flecha. Próximo. Aí vinha o outro filho do rei, mas no caso o príncipe. O que você está vendo? Estou vendo as flores, estou vendo o vento, estou sentindo o vento. Pode deitar o teu arco e a tua flecha. E assim foi para cada um dos 4 príncipes que antecederam Arjuna, que foi, apesar de não ser o último irmão, foi o último a ser testado. Quando o sábio falou, o que você está vendo? Ele disse, estou vendo o olho do pássaro. Você é o líder. Porque você tem foco. Não era para acertar o olho do pássaro? Por que os outros estavam vendo toda a paisagem, menos aquilo que era o alvo? Lembre-se que nós estamos falando de algo simbólico.
você não atinge a iluminação espiritual se você não tiver foco. Arjuna, ele é um líder que está indo por uma batalha. Quando ele entra no campo, os outros que estão ali sendo seus inimigos, e como seu guia nessa batalha, existe um grande avatar, que é Krishna. Krishna é a encarnação do Deus Vishnu, um dos 3 principais deuses da Índia: Vishnu, Brahma e Shiva. Esse avatar, que é o Krishna, o Deus encarnado, é que está guiando o carro de guerra de Arjuna. E Arjuna, quando está olhando para os seus inimigos, ele manda parar o carro. Krishna faz mais, ele não para só o carro, ele para o tempo. Então as nuvens param, o vento para, a folha que está caindo para, as aves param no voo. E ele diz assim: qual é o teu problema, príncipe? Eu não posso lutar. E por que você não pode lutar? Porque do outro lado, como meus inimigos, estão os parentes e as pessoas que eu mais amo. Estão os meus amigos, os meus professores, os meus familiares. Como que eu vou lutar contra essas pessoas? Eu prefiro renunciar ao reino. Lembre-se que é uma metáfora. E aí Krishna, com o universo parado, dizendo que até os deuses estavam olhando para aquele momento, fala para ele: mas você tem que batalhar, você tem que lutar, você é da classe dos guerreiros, porque na Índia é dividido por castas. Então você, sendo da casta dos guerreiros, a sua obrigação, a sua natureza é a luta. Mas eu não posso matar as pessoas que eu amo. E aí todo o livro da canção sublime, do Bhagavad Gita, é por que Arjuna deve lutar contra as pessoas que ele mais ama. E todos os sábios que se debruçaram sobre esse livro, e não foram poucos, Gandhi tinha esse livro como livro de cabeceira, Goethe era um profundo estudioso, Emerson, vários autores, vários pensadores, eles olhavam para o Bhagavad Gita e tentavam extrair as informações espirituais dali contidas. Todos eles entendem que não se trata de lutar contra o inimigo externo, mas se trata de lutar contra todos os teus inimigos interiores. Tudo o que te faz bem, tudo que você ama, tudo que você é apegado, porque nada disso é você. Tudo isso corrompe a sua natureza espiritual. No diálogo do Bhagavad Gita, Krishna explica para Arjuna: aquilo que você ama, você se identifica. O que você ama? Porque o que você ama, você se identifica. O que você se identifica, você se apega. Se você se apega, e o motivo, o objeto do teu apego, ele pode se desfazer, ele não é perene, então isso vai causar para você prazer num primeiro momento, sofrimento certo logo depois. Porque a matéria, as pessoas, elas são mutáveis. Ó Arjuna, só eu não sou mutável. Porque ele era Deus encarnado. A gente está falando de uma mitologia, de uma simbologia. Mas vamos pensar, trazendo do Bhagavad Gita, vamos para o judaísmo. Qual é o primeiro mandamento do Decálogo? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua força. Não é a mesma coisa? Por quê? Porque Deus nunca esteve e nunca deixou de estar. Deus não é bom, Deus não é mau. Deus é Deus. Ele está acima da nossa consciência, Ele está acima do nosso entendimento. Porque se nós entendermos Deus, ou Ele não é Deus, ou nós não somos humanos. Sendo Ele ilimitado e nós limitados, nós pressentimos Deus.
mas nós não conhecemos, nós não sabemos. Nós somos atraídos para a sua luz, mas nós não sabemos a natureza desse calor, dessa luminescência, por um motivo muito simples. Nós somos apegados às coisas que nós amamos e nós não amamos Deus. Nós amamos o nosso corpo, nós amamos a nossa família, nós amamos o nosso carro, o nosso emprego, nós amamos a nossa saúde, nós amamos a nossa situação financeira, nós amamos o que nos cerca. Nós só não amamos a nossa própria natureza espiritual. Por isso que sofremos. Por isso que nós repetimos de encarnação em encarnação o mesmo trajeto. Procurar uma religião, tentar achar solução para os problemas que nós mesmos causamos, porque nós desejamos coisas perecíveis, nos apegamos a coisas que são modificáveis e trazemos o sofrimento para a nossa vida. Aí nós abrimos um livro sagrado, nós recebemos a orientação de um sacerdote, seja uma água fluidificada, uma água benzida, seja uma bênção, seja um passe, nós procuramos fora de nós aquilo que está na nossa natureza. Os espíritos nunca vieram nos levar para eles. Os espíritos, quando eles surgem na Terra, no movimento espírita, no movimento ordenado, é para levar cada pessoa de bem para Deus. Porque a felicidade não está nos desencarnados, a felicidade está em Deus. E estar em Deus é entender aquilo que nós estávamos falando no começo. O meu espírito não está em paz, eu sou o espírito. Eu. Você tem algo em você que já atravessou milhares de existências e ainda haverá outras milhares de existências. Você já teve vários corpos, vários papéis, você já teve em várias camadas sociais, de acordo com as tuas necessidades. Você nunca foi vítima de pessoa nenhuma, de circunstância nenhuma. Porque nenhuma circunstância, nenhuma pessoa afetou a tua natureza, que é o eu. Afetou o teu ego. Que é como você interpreta o mundo e vive nele. A sua camada de personalidade que interage com o mundo. Mas interagindo com o mundo, esquece da sua natureza, que é uma criação divina. Como nós fugimos disso, nós procuramos sempre fora de nós a paz que nós não temos. Por isso que o nome desse livro é A Canção do Senhor, é a canção sublime, ele é todo em verso. E Krishna fala para esse príncipe guerreiro Arjuna: Arjuna, olha para mim, eu crio tudo, o tempo inteiro, eu nunca parei de criar. E você já me viu apegado a alguma das minhas criações? Você conhece um lugar do universo onde eu não esteja, ou onde eu nunca pisei? Eu crio e tudo, e a nada eu me apego, porque tudo que eu crio com amor, eu não crio para mim. O homem sábio é aquele que age no mundo não visando o fruto dos seus atos. Não é isso que nós vemos também na vida? Quem são as pessoas bem-sucedidas via de regra? Porque pessoa bem-sucedida nem sempre é quem ganha dinheiro. Pessoa bem-sucedida é que faz aquilo que gosta, porque fazendo aquilo que gosta, tem prazer em fazer aquilo para o mundo. E aí, naturalmente, o resultado vem. Quantas pessoas a gente ouve que querem um relacionamento, mas que precisa de alguém que me compreenda, de alguém que me entenda, de alguém que me aceite, de alguém que, só falta dizer, alguém que multiplique o pão, o peixe, ande sobre as águas, alguém que. Poucas pessoas estão dispostas a fazer alguma coisa pelos outros. E essas pessoas são que atraem, porque ninguém gosta de pedinte. Ninguém gosta de alguém que está sempre querendo tirar o que é seu. Nós somos atraídos pelas pessoas que nos oferecem alguma coisa. Isso funciona para o marketing, mas funciona para a vida espiritual também. Sendo Deus amor, um criador incessante, que nada se apega da sua criação, porque tudo que ele não cria para ele. Por que nós
nos apegamos aos frutos das nossas ações, sendo que tanto nós quanto os resultados das nossas ações são perecíveis. Por isso que as pessoas, a gente sempre, agora em época de rede social, então isso é incrível. Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bem-sucedido e feliz. E tudo fake. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, pessoas muito ricas não eram infelizes. Se beleza trouxesse felicidade, gente bonita não era deprimida. Se inteligência trouxesse felicidade, pessoas extremamente inteligentes não metiam os pés pelas mãos. Se ter domínio sobre os outros trouxesse felicidade, Júlio César não teria sido assassinado. Alexandre o Grande não teria matado seu melhor amigo e depois entrado em crise por causa disso. Nós lembramos dos nomes dos grandes reis, imperadores e generais que já passaram por essa terra? Porque tudo isso, as pessoas são vinculadas aos frutos dos seus atos. E aí, o que Jesus nos diz sobre isso? Vejam que é uma verdade que ela vai tomando a roupa da época e do povo na qual ela surge. Mas a verdade é a mesma. Os hindus falavam do Dharma, que é a lei universal. Os judeus falavam da Torá, que é o ensino de Deus. Os cristãos, o Evangelho, a boa nova do reino, dada por Jesus. E os espíritos nos falam que existe uma lei para os espíritos, como existe uma lei para a matéria. A matéria não tem suas leis? Nós não vivemos sob a lei da química, sob a lei da física, sob a lei da astronomia? Não existem as leis matemáticas, as leis da genética? Os espíritos também são regidos por leis. Só que essas leis são as leis morais. Então, seja o Dharma, seja a Torá, seja o Evangelho, seja as leis morais, são leis. São só palavras diferentes para a mesma realidade. São só palavras diferentes para escrever a mesma coisa, para todos esses povos e para nós. Busca em você a tua essência, que é uma essência espiritual. Pare de se apegar às coisas que te dão prazer, porque as mesmas coisas que te dão prazer vão te fazer sofrer caso você seja apegado a elas. Se alguém te faz uma festa, surpresa de feliz aniversário, comemore, que coisa boa, se alegre. Mas se ninguém te fizer festa nenhuma, comemore, porque é mais um ano de vida. Não se apegue. Não é você ser empregado ou desempregado, você ser casado ou ser solteiro, não é você ter saúde ou você ser doente, que vai refletir quem você é. Porque isso são estados, não é você. Você é espírito. Sendo espírito, daqui a milhares de anos, essas paredes estarão caídas. As vegetações vão tomar conta disso. E nós continuaremos existindo. Como nós continuamos existindo depois das guerras púnicas, da queda de Cartago, de Jerusalém, de Roma. Nós continuamos aqui, porque nós somos espíritos. Por isso que tudo que é voltado para dizer assim, venha para cá que você vai parar de sofrer, é mentira. Estão te enganando. Porque você sendo matéria, o que te faz ter prazer é o que vai te fazer sentir dor. Só tem um jeito de parar o sofrimento, é tirar de você a sensibilidade. A questão não é sofrer ou ter prazer, mas o quanto que você se apega a essas coisas. O quanto que isso mexe com você. O quanto que você nega quem você é. Para ficar pensando sempre na viagem do próximo ano, no próximo carro, no próximo final de semana, até a vida ir embora e você dizer, o que eu fiz da minha vida? Por que a caridade é a maior de todas as virtudes? Aquilo que os gregos chamavam de ágape, o amor que se entrega e não quer nada em troca. Porque Deus, quando ama, Ele não quer nada em troca.
Por isso que aquilo que é mais próximo de uma qualidade divina é a maior qualidade que um ser humano possa ter. Quando você ama, pratica algo por alguém, sem esperar nada em troca, é o que mais faz o teu espelho refletir a luz divina. Tudo isso nós vemos em todos os livros sagrados. Por isso que a honestidade, a verdade, o amor, a justiça, são valores desde que o mundo é mundo. Não houve civilização que não valorizasse pessoas que tivessem essas virtudes. São virtudes praticamente de todos os povos, de todas as épocas. Aquele povo que não valoriza isso, via de regra, era um povo muito atrasado, do ponto de vista espiritual. Hoje os antropólogos, os sociólogos detestam que você fale que um povo é atrasado, mas do ponto de vista espiritual, existem povos adiantados, existem povos atrasados. Por quê? Porque existem espíritos que estão começando. Existem espíritos que já eram para ter ido para frente e ficaram parados. Se todo mundo anda e você ficar parado, adivinha, você está atrasado. Então, a sociologia, a antropologia ainda vai descobrir que sim, existem valores espirituais que são tão fortes, tão firmes, que quanto mais uma cultura de um povo se aproxima desses valores, mais adiantada é esta cultura, mais adiantado é este povo. Porque é um povo que está vivendo a sua natureza. Por isso que aqueles cristãos que iam para a arena para serem devorados vivos, serem queimados vivos, para serem crucificados, para serem imolados pelos gladiadores, por isso que eles tinham uma visão que aquilo ali era pouco. Porque a alma vale mais. A sua natureza espiritual vale mais do que o seu corpo, vale mais do que o seu emprego, vale mais do que o seu bem-estar. Porque emprego, família, sua situação, seu status, passa. Resumindo, está naquela máxima de Jesus: procurai primeiro o reino de Deus e todo o resto vos será acrescentado. Ou em outra parte, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Porque essa é a nossa realidade. Se nós não entendermos isso, nós não atingiremos a sabedoria. Se nós não entendermos esse valor, que é quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que nos aguarda, nós sempre vamos ficar ciscando em torno dos nossos vícios, em torno das nossas fraquezas, em torno dos nossos desequilíbrios. Uma pessoa em desequilíbrio, o que ela tenta fazer? Se apoiar em quem está perto. Então não só ela cai, como derruba o outro. Ou nós procuramos alguma coisa que nos reequilibre. E aí vai ser o remédio de tarja preta, vai ser aquele relacionamento que nós somos infelizes, mas a outra pessoa que tem a obrigação de nos reequilibrar, vai ser a religião. A gente vai procurar em algum lugar o que nós não estamos encontrando dentro de nós. É aquela imagem do livro A Gênese, o livro do Gênese, melhor dizendo, não a Gênese de Allan Kardec, mas o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênese. É a perda do paraíso. Porque a nossa alma é a imagem e semelhança do Criador. E essa alma se perde. Ela fica fragmentada. Porque essa alma está corrompida. Está fora da nossa natureza. Então Arjuna, ele é o exemplo do homem que tem que ter a coragem de enfrentar tudo que lhe dá prazer, tudo aquilo que ele se apega, tudo aquilo que ele deixa para lá. Eu tomo remédio para dormir porque eu tenho que tomar remédio para acordar, porque eu tenho que chegar cedo porque eu vivo atrasado. E a gente não sai daquela, parece aquele circo chinês dos pratos nas varetas. Você joga um prato em cima de uma vareta, joga o outro prato e gira.
Quando você chega no último prato, você tem que correr, voltar para o primeiro, porque ele já está quase caindo. E quando vê a vida passa. E passa. Como as nossas vós costumavam dizer, depois dos 15, passa rápido. Todo esse livrinho, Bhagavad Gita, todo ele é só para dizer uma coisa. Quem age e age para mim é sábio. Esse homem acabou de sair da roda que ele chama de samsara. No Espiritismo, é a mesma informação dizendo, nós somos espíritos errantes. O espírito errante, ele desencarna, fica no mundo espiritual e tem que voltar para a carne de novo. Porque ele tem impurezas para se livrar. Ele tem coisas para aprender. No hinduísmo, se chama isso da roda do samsara, o ciclo das reencarnações. A alma sai, passa um tempo na espiritualidade e volta. É a mesma informação de um livro escrito 3.000 anos antes de Cristo. Ou, se preferirem, 4.800 anos, 4.850 anos antes do Livro dos Espíritos. A mesma informação. Então a gente bate na espiritualidade e cai na terra, bate na espiritualidade e cai na terra. Por quê? Porque a gente está fora da nossa natureza, então está sempre tentando pegar a varetinha para manter os pratos equilibrados. E aí é crise de ansiedade, crise de depressão, bipolaridade. Haja psicólogo, haja psiquiatra, haja meditação, porque nada dá certo. Porque procuramos fora de nós e projetamos fora de nós quem realmente nós somos. A verdade da canção sublime é que essa canção, ela permeia todo o universo. A canção de Deus é a lei divina. Nós pegamos, por exemplo, na carta de João, primeira epístola de João, diz assim, Deus é, a primeira ou segunda epístola, agora a memória me falha, Deus é amor. É verdade. Mas Deus é mais do que amor. Deus é verdade. Não existe falsidade em Deus. Não existe engano em Deus. Não existe ignorância em Deus. Então quem ama a Deus ama a verdade. Logo, tem abjeção pela ignorância. Por que o diabo é pai da mentira na tradição cristã? Porque Deus é a verdade. Aquele que se compraz na mentira, seja mentindo para si, seja mentindo para os outros, ele faz exatamente um atentado contra a sua natureza. Se auto-engana antes de enganar os outros. Porque quando nós proferimos uma mentira, quando nós proferimos um palavrão, quando nós proferimos uma maldição, a gente não entende que o primeiro par de ouvidos que ouve o que sai da nossa boca está aqui. Não é o outro, saiu daqui. Muitas vezes a emoção desequilibrada sai de nós e não bate no outro. Permanece conosco. Não desopila. Só nos mostra como estamos em desequilíbrio. E aí taca-lhe passe, taca-lhe água benta, hóstia, né? Banho de descarrego, porque nós sempre vamos procurar fora de nós o que nós não temos. E aí vem esse espiritismo edredom, que está tão moderno, que as pessoas acham que ser espírita é vir para continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Bom, se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você sempre vai obter o quê? Os mesmos resultados. Se a sua vida está uma porcaria, adivinha o que vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas? É a história do porquinho, né? Você pega o porquinho, tira ele do chiqueiro. Aí você dá banho no porquinho, você lava o porquinho, você põe uma fitinha no porquinho, você perfuma o porquinho. Você solta o porco, ele volta para o chiqueiro. Porque a natureza dele é de porco. Não muda. Se nós começarmos a nos perfumar com coisas que não são a nossa essência, botar lacinho, perdulicários, mas a nossa essência é procurar a lama, a gente sempre vai estar sujo.
Porque o problema não está no outro, está em nós. E tanto na Torá, quanto no Bhagavad Gita, quanto no Livro dos Espíritos, eles vão dizer a mesma coisa. Qual é o problema do ser humano? O egoísmo. Questão 913 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual é o mal mais radical, o defeito mais radical que uma pessoa possui. Radical no sentido de raiz. Qual é o problema que é a raiz de todos os outros problemas? E os Espíritos respondem, todos os problemas são originados no quê? No egoísmo. Para e pensa, procura na mente. O que é a pessoa orgulhosa? A pessoa que pensa nela e não aceita que o outro tenha mais valor do que ela. O que é uma pessoa vaidosa? A pessoa que acha que é mais importante que a dos outros, que brilha mais que a dos outros. É o iluminado, o pavão. Uma pessoa que comete adultério, o prazer dela está na frente do dever dela conjugal. Uma pessoa que se corrompe numa empresa ou no governo, a ambição dela está na frente do bem do seu patrão ou da sociedade que paga o seu salário. É sempre o egoísmo. Sempre o egoísmo que acaba desnaturando a nossa espiritualidade. Então eu porquinho com lacinho, com perfuminho, com banho, todo rosadinho, bonitinho, que sempre volta para a lama. E aí o ciclo das reencarnações. Onde existe uma lei, que é uma lei espiritual, que diz o que você planta, você colhe. Não tem aquela máxima, né, que diz que o que aqui se faz, aqui se paga, é a mais pura verdade. Porque se você traz desarmonia aqui, onde é que você vai pagar isso? Trazer harmonia em Marte, em Júpiter? Não, é aqui. É aqui que a bagunça foi feita. O quarto foi desarrumado aqui. Então não adianta arrumar o quarto de uma outra civilização. A gente tem que arrumar a bagunça que nós fizemos. Daí que vem o que aqui se faz, o aqui se paga. É a mesma lei, a mesma realidade. É a mesma música. E isso é para nos sentirmos mal? Muito ao contrário, é para nos libertarmos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Isso não é uma prisão, isso é uma liberdade. Amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e as duas leis, na verdade, são uma só. Porque se você estiver lavando louça para sua esposa, para sua mãe, para o seu marido, e você estiver fazendo isso por dedicação, sem esperar joinha, like. Tem gente que hoje lava a louça e ainda posta na rede social, olha como eu sofro. Sendo que não foi ele que cozinhou, ou ela que cozinhou. Às vezes a coisa... Tem um amigo meu que ele sempre compra de fora e com prato e talher descartável para não dar o trabalho de lavar. Quando você lava uma louça sem esperar reconhecimento, você não está entendendo que não é para os outros que você está fazendo isso. Isso está mostrando a sua natureza divina, a sua natureza espiritual. Porque Deus também, quando faz as coisas para você, Ele não pega e põe lá um cartãozinho, um carimbo, né, um selo. Alguém já foi a algum cartório e pergunta lá, eu quero ver todos os bens de Deus? Me dá aí a certidão de toda a propriedade que Deus tem? Não existe um único cartório no mundo que Deus tem um título de propriedade. E tudo foi criado por Ele. Nós não temos essa mentalidade que a gente fala, a minha família, o meu carro, a minha terra. Rapaz, você vai embora, o carro fica, a mulher casa com o outro. Teus filhos vão ter os filhos dele. A tua vaga no trabalho, vão botar outra pessoa no lugar. A tua empresa vende e outro compra. A terra vai continuar existindo. Outro vai ser dono dela. Nada disso é você. E aí nós vemos na órbita do nosso planeta bilhões e bilhões e bilhões de espíritos em sofrimento porque não conseguem sair disso. Porque são apegados a isso. Quantas vezes a gente é convidado para ir, às vezes num funeral, e ver a família se acabando de sofrer? Família espírita. Ok, saudade é uma dor que merece ser respeitada. Saudade é um sentimento nobre de quem ama, mas desespero?
Nós não somos espíritas? Nós não sabemos que isso aqui é só uma veste? Então como que nós olhamos para um corpo no caixão e achamos que a pessoa se encerrou ali? E outra, ainda que não fôssemos, vamos olhar para o cemitério? Olha o tanto de túmulo que tem ali. No mesmo horário que o teu parente está sendo velado, olha o tanto de velório que está acontecendo. E você acha que é só você que está sofrendo? Olha o egoísmo na raiz da coisa. Porque quando nós olhamos e vemos que mais mães enterraram seus filhos, mais filhos enterraram seus pais, mais maridos enterraram suas esposas, mais esposas enterraram seus maridos, a gente vai percebendo que a nossa dor não é a única. E já que nós estamos trilhando essa imagem oriental, certa vez uma senhora foi procurar Buda, né, Siddhartha Gautama. Buda é uma tradução que significa aquele que atingiu a iluminação, ou iluminado. Ela foi com o cadáver do seu filho, no colo, uma criança, e disse assim: mestre, eu sei que o senhor é iluminado, eu sei que o senhor tem poder, ressuscita o meu filho, porque ele é tudo para mim. E aí Buda, no alto da sua sabedoria, disse para essa mulher: tudo bem, você vai na aldeia mais próxima e vai bater de casa em casa, e você vai pedir uma flor de uma casa onde nunca tenha morrido nenhuma pessoa. E aí com essa flor eu sou capaz de ressuscitar o teu filho, pode deixar o cadáver aqui aos meus pés. E ela foi na cidade mais próxima. E toda a porta que ela batia, a pessoa que atendia dizia: não, infelizmente aqui já morreu meu pai. Não, infelizmente aqui o meu avô semana passada. Não, eu também já perdi um filho. Não, eu perdi a minha esposa. Eu perdi meu marido, perdi meu irmão. E eram milhares de casas. Depois dela pegar e passar dias procurando, ela retorna para Buda e pede o corpo do seu filho de volta. E o Buda diz assim: você não quer mais que eu ressuscite o seu filho? Ela: não, mestre, eu entendi o recado. Eu entendi que eu não sou a única mãe que perdeu um filho. Mais gente perdeu. A morte faz parte da vida. Como eu fui tola de achar que o meu filho é o corpo. Como nós somos tolos. Como nós nos desesperamos com um positivo no exame. Como nós nos desesperamos, às vezes, de uma crise financeira, de uma crise no relacionamento. Como nós perdemos essas estribeiras simplesmente porque nós esquecemos a nossa própria natureza. Nós esquecemos que tudo isso passa. Vamos pensar no oceano. Você olha para o mar, são ondas enormes, são ventos impetuosos, são barcos, às vezes, indo para um lado, para o outro, naufragando. Mas se a gente pudesse olhar para o leito do oceano, ele continua calmo e imóvel. Porque a natureza do oceano não é a sua superfície. A natureza do oceano é o seu leito. É para onde toda a água vai. Qual é o nosso leito? Onde é que nós estamos depositando o nosso ponto de equilíbrio? Eu sempre penso naquele bonequinho que é o João Bobo, que criança, principalmente menino, né? Você infla aquele boneco, ele tem um peso de areia no fundo e a criança fica pensando que é boxeador e batendo. Aí o João Bobo vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Quando a criança para de bater, o que acontece com ele? Ele mantém a espinha ereta, ele fica equilibrado. Por quê? Porque ele tem o seu centro de equilíbrio. Na vida da gente é a mesma coisa. A vida joga para um lado, joga para o outro, te empurra, te traz, te bate. Mas quando ela para, você tem o teu centro de equilíbrio. Você não afastou 1 milímetro da onde você estava. Agora, se você não tiver esse eixo, o que acontece quando a vida te bate? Você para na parede. Você perde o teu prumo. Você se desespera. Isso é tão forte. Perder a esperança. O que é o suicídio? Senão uma pessoa que antes de se matar, matou em si a esperança. Não é isso que Deus quer para nós. Não é para isso que nós fomos feitos. Religião é um grupo de pessoas que tem os mesmos valores para adorar a Deus de acordo com esse entendimento que é comum. Mas a religião não salva ninguém.
Religião não pacifica almas atormentadas cuja a sua natureza espiritual está sendo esquecida. Não adianta. Não adianta sacerdote, não adianta pastor, não adianta palestrante espírita, não adianta passe, hóstia, benzimento. Não dá certo. Porque se nós não procurarmos o nosso centro de gravidade, o nosso ponto de equilíbrio, que é a nossa natureza espiritual, todo o resto são máscaras que nos ocultam, que nós disfarçamos para os outros aquilo que nós gostaríamos de ser, mas que realmente nós não somos. Nós pensamos que somos, mas não somos. Por isso que num planeta de provas e expiações como o nosso, a morte nos assusta tanto. Porque no fundo, nós não acreditamos naquilo que aprendemos e não temos a mínima noção de quem somos. Porque se tivéssemos essa natureza firme em nós, saberíamos que nada é capaz de realmente nos destruir, nada é capaz de nos tirar do caminho do progresso, nada é capaz de nos tirar do amor de Deus. Absolutamente nada. E é exatamente quando Arjuna ele entende todo esse discurso de Krishna no seu carro de batalha, ele pede para que Krishna volte o tempo, para que o tempo prossiga, para que ele vá para a batalha, para enfrentar os seus apegos, os seus medos. Por isso que o nome do livro é A Canção Sublime. Vamos deixar essa corda que existe em nós vibrar em sintonia com a verdade divina. Para quem entende um pouquinho de música, quando você afina uma corda no mesmo diapasão, a do lado começa a vibrar junto. Quando nós começamos a entender a nossa natureza e começamos a vibrar nessa sintonia, nós atraímos todos os espíritos que querem o nosso bem pela mesma sintonia. O que nos faz feliz, seja aqui na Terra ou quando nós estivermos desencarnados, não é exatamente para onde vamos, mas quem nós somos. Porque a natureza de quem nós somos vai nos dizer se nós vamos levar o céu ou o inferno para os lugares aos quais nós estamos destinados. Então sejamos essas pessoas iluminadas, não pela luz dos outros, mas encontrando a nossa própria natureza, a nossa própria luz, para que possamos entender que essa lei divina está em nosso benefício e não contra nós, e que não existe problema que perdure diante da eternidade. Uma ótima noite a todos, bom final de semana e fiquem com Deus.